Olá, estamos no ar com mais um Pergunte ao Vila. O professor Marco Antônio Vila está aqui. Estamos transmitindo pelo nosso canal no YouTube, estamos transmitindo também pelo Facebook Live. Você deixa a sua pergunta, participa aqui sobre o momento político, pode deixar a sua pergunta e o professor Marco Antônio Vila vai responder. O Jorge já está participando, a Fátima diz, adoro o professor Vila, Leandro diz, sou fã, o Nilson, o Jefferson, o Gustavo, todo mundo participando aqui, o Danton diz que é lá de Pinhalzinho, todo mundo mandando mensagens aqui. O Adriano falou, tem que esculhambar a Anatel, por causa da limitação da internet. Todo mundo perguntando e participando aqui do Pergunte ao Vila. Vou começar pelos e-mails, pode ser, professor? Manda, vamos lá. Então vamos lá, o Marco Aurélio, ele mandou um e-mail bastante grande, ele faz duas proposições, mas uma delas aqui eu vou destacar, que é a seguinte: para enxugar a máquina de governo, estancar as despesas, privatizar o quanto mais for possível, ou seja, ele quer reestruturar o Brasil. Ele diz assim, não seria o caso de implantarmos um New Deal para o Brasil, com grandes planos de investimento, obras de infraestrutura, usando dinheiro de reservas, enfim, para trabalhar numa reestruturação no Brasil? Como é que o senhor vê esse processo? Usar as reservas não me parece uma boa saída no momento, porque senão vai haver uma especulação sobre o real e aí a situação fica complicada tal. Mas poderíamos discutir se o volume das reservas deve ser tão alto como no momento. Mas, e se for utilizá-las, é muito pouco, porque isso pode ocorrer um tipo de segundos que entendem do assunto, que não é minha praia economia, que isso poderia criar alguns problemas de ordem econômica para o Brasil. A questão que nós temos agora é uma tarefa terrível para o Michel Temer, é como reestruturar o Estado e a economia brasileira. Não é tarefa fácil, não. É um assunto é um momento muito complicado. O PT, no seu projeto criminoso de poder, deixou o Brasil destruído. Se você olhar Banco do Brasil, Caixa, BNDES, já imaginou fazer uma auditoria nesses três? O que tem de rombo e tal? Se você for passar pelos ministérios, pelos investimentos, a transposição das águas do São Francisco, gastaram 7 bi para nada, para as empreiteiras e para o projeto criminoso de poder roubar e assaltar o Estado e tal. Então, se você olhar as grandes obras, todas foram uma tragédia. Então, a tarefa agora é diminuir a inflação, que é o que deve ocorrer, melhorar a qualidade do gasto público, né? E iniciar aquelas áreas onde é possível enfrentar a questão do emprego. E aí sim, um crédito naquelas áreas que empregam mais. É o mínimo que se consegue fazer no momento. Aí, quando pôr a ordem na casa, aí sim pensar em algo mais ousado. O Marcos Balbino pergunta o seguinte, ainda tem chance de o PT conseguir barrar o impedimento da presidente Dilma no Senado? Estamos muito próximo da primeira votação, né? Sim, não, é zero. A chance é zero. É mais fácil o Palmeiras ganhar um Mundial do que isso ocorrer. E provocando um pouco os palmeirenses, mas isso é impossível. Agora, qual o papel da juventude nesse novo momento da República pós-Dilma, já colocando como certo o afastamento dela? Pergunta Sirlene Lima. Olha, isso é importante, porque o papel da participação da juventude na política é determinante ao longo da história do Brasil, e foi agora. Ao contrário do que diz a Folha de São Paulo, o Datafolha, aquelas coisas absurdas, porque o Datafolha fez umas pesquisas que não dá para levar a sério. A participação da juventude, tem desses movimentos da sociedade civil, como o Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, entre outros, né? Você tem uma participação muito grande da juventude, e nesse momento, inclusive, de queda do projeto criminoso do poder. A questão é que tem de continuar. Então, os partidos políticos que são avessos à participação popular, isso é um absurdo, tem de ter canais para a participação da juventude. E se não tiver, cria seu partido, lute, participe. Tem vários novos partidos que estão surgindo aí. Portanto, é um desafio. A participação da juventude é fundamental no seu local de trabalho, onde você estuda, onde você mora. Isso é essencial, porque durante um período, essa participação da juventude era controle do PT e seus asseclas, do projeto criminoso, PCdoB e outros tal. E mostrou-se que era um absurdo. Na verdade, a juventude não está com os criminosos, a juventude está com o Brasil. Portanto, tem de participar e usar muito as redes sociais, que é um enorme espaço e é um dos fatos mais importantes da história recente política do Brasil. Ela tem uma esfera mais ampla, mas olhando a questão política, é a presença das redes sociais na grande transformação que nós estamos realizando agora no século XXI. O Luiz Fernando pergunta o seguinte, sobre o risco de o Michel Temer leiloar o Brasil. Se ele fizer isso, vai agir como o PT fez, destruir o patrimônio
dos brasileiros. Como é que o senhor vê essa questão? Temos de fazer marcação cerrada. Ele tem de lembrar que ele vai sentar na cadeira de presidente, não pelas suas qualidades e pela sua ação política, que foi nula. Lembra que ele fez uma carta para romper com a presidente, uma carta pífia, no final do ano passado, depois estava se aproximando outra vez dela. Então, portanto, ele não chegou à presidência por causa disso. Nem por causa do PMDB, que pouco fez, e nem por causa da oposição, entre outros, do PSDB. Ele está chegando por causa das ruas, RUAS. Portanto, ele não pode trair as ruas. E se trair as ruas, vai ter a resposta contra ele. Portanto, depois do fora Dilma, teria um fora Temer. Daí que ele tem um compromisso. Compõe um bom ministério. Tem brilhantes brasileiros aí, milhares. Um ministério com uma boa, com caráter técnico, político, que precisa ter, evidente, e com reputação ilibada. Alguns nomes que ele indicou, ou que vazou aí pela imprensa, são péssimos, mas tem bons nomes. Henrique Meirelles, José Serra, entre outros, o Raul Kutait, se é que vai ficar na saúde mesmo, tal. Então, ele tem uma responsabilidade, caiu sobre o colo dele a presidência. Portanto, ele tem de entender que ele tem de governar para o Brasil, e não para criminosos ou semicriminosos, entre aspas, que foram aqueles que estavam com o PT até as vésperas e depois se bandearam para o lado do impeachment. Então, é necessário muito cuidado e muita responsabilidade. O Fábio Roberto pergunta o seguinte: professor, Henrique Meirelles é uma boa escolha para a Fazenda? Ele foi um presidente do Banco Central na área técnica, muito capaz, tal. É considerado por todos uma pessoa muito capaz pela sua experiência, inclusive no exterior. Ele acalma, entre aspas, os mercados interno e externo, quer dizer, isso é uma coisa importante, e conhece a máquina do Estado. Isso também é muito importante. E numa situação grave que nós vivemos, e num governo de transição, um governo de 2 anos e meio aproximadamente, ele tem um perfil muito adequado para isso. Quer dizer, então agora precisa ver qual vai ser a sua esfera de atuação. Ele precisa ter o controle do conjunto da área econômica, não basta só ser ministro. Ele certamente está preocupado com o Banco Central, com as outras áreas também. Mas é um bom nome para esse momento difícil que vivemos. A Tina Beltramini pergunta o seguinte: eu ouvi hoje cedo que o Temer, o futuro presidente, vai chamar para ministérios alguns nomes envolvidos na Lava Jato. Ela diz assim: então quer dizer que a safadeza vai continuar, professor? O argumento do Temer é o seguinte: não tem inquérito, não teve ação penal e não teve nenhum tipo de condenação. Portanto, eles, nesse sentido, são inocentes até prova em contrário. Tudo bem, em tese, isso é verdadeiro, também acho. Porém, seria recomendável que tal não ocorresse. Ou seja, se você tem alguém que está sendo investigado na Lava Jato, e nós temos milhares de brasileiros que poderiam ocupar aquele cargo. Então, acho que isso é um probleminha. Seria bom que não fosse assim, que ele nomeasse, por exemplo, ela está se referindo à questão do Jucá, por exemplo, mas não só. Né? Tem a questão do Gedel. Você pode designar outros tal. Então, você tem uma série de alternativas. Então, eu acho que isso não é um bom caminho e não é um bom sinal. A Valéria pergunta sobre os últimos atos da presidente e diz o seguinte: eles vão ser validados, eles têm que ser validados pelo governo Temer, ou é possível reverter? Ela está falando sobre esse pacote de bondades anunciados no dia 1º. Alguns sim, como por exemplo a questão do Bolsa Família. Outros é mais complicado, que é a questão do imposto de renda, que depende inclusive da aprovação do Congresso. Agora, outros, vamos lembrar assim, que podem ser revogados. Agora sim, estou falando não em relação ao Bolsa Família e Imposto de Renda, que são de outra esfera. Por exemplo, que o ministro da Cultura deu lá uma fortuna agora concedendo aí sobre a questão de música, tal, tudo isso é possível cancelar. Ela vai ficar só até o dia 11. No dia 12 pela manhã, nós vamos levantar as mãos aos céus, soltar rojões e falar fora Dilma, e logo em seguida Lula na cadeia, que é condição sine qua non o Lula ser preso. Para a paz pública, ele não respeita instituições e ameaça o país da guerra civil. Portanto, prisão do Lula é condição indispensável. Sendo assim, a Dilma não vai, uma série desses atos não tem razão legal alguma. E para concluir sobre esse ponto, tudo isso está ocorrendo entre o dia 17 de abril ao dia 11 de maio, 17 a Câmara aprovou, e dia 11 de maio que vai ser o Senado, por culpa do STF. Foi o STF que arrumou essa embrulhada. E por quê? Artigo 51 diz: compete privativamente a Câmara, abriu o processo. 52, compete privativamente o Senado, processar ou julgar. Não há lugar algum que está escrito que o Senado deveria votar se aceita ou não o processo vindo da Câmara. Isso está errado. Então, a embrulhada, toda essa embrulhada, a culpa é do STF. O Fábio Goulart pergunta aqui para a gente poder concluir, professor. Sim. Quem será, então, o vice-presidente
de Michel Temer. Não há vice-presidente. O PT construiu uma falácia, que é um partido criminoso, é um partido totalitário, fica construindo versões do passado e do presente que não são reais. A Constituição cria uma ordem hierárquica. É a Constituição, que o PT votou contra, vale lembrar. A Constituição diz, você tem o presidente, tem o vice. No caso da ausência, tal, aí tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Essa a ordem. No momento, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não ele é o vice-presidente, inclusive que dificilmente ele concluirá seu mandato, que vai até fevereiro do que vem, à frente da presidência da Câmara. É muito provável que ele já seja processado. E, nesse caso, criaria uma situação que ele era réu, e aí a interpretação de alguns, inclusive no STF, é que um réu não pode assumir, evidentemente, a presidência. E por quê? É uma idiotia nacional, Aros. Qual é a idiotia? Nós temos várias idiotias. Que o presidente viaja, precisa ter um substituto assumindo. Isso é ridículo. O Obama viaja, o vice assume nos Estados Unidos? Claro que não. Não há norma, não há decreto, não há lei, mas inventaram essa idiotia. Então, durante um momento, você tem dois presidentes, um que assina tratado no exterior e um que assina documentos aqui no Brasil. Isso é ridículo, não precisa, isso é absurdo. Então, o ideal seria acabar com essa loucura, porque não há norma legal, constitucional, lei, norma, decreto, nada sobre isso. Mas criou-se essa tradição, então tem esse problema. Mas dificilmente ele permanecerá à frente da presidência da Câmara. A situação dele é muito difícil. Portanto, aí nós teremos uma outra sucessão, que passaria para o Renan. Tem 12 inquéritos dele no STF, esperando que a PGR, o Janot, que não pode ser Enganot, tem de ser Janot, o acuse efetivamente junto ao Supremo Tribunal Federal. E depois vem o STF, que é o Lewandowski, que já está saindo, salvo engano, para a graça de Deus, em novembro, e assume a Carminúcia. Este foi mais um Pergunte ao Vila. Você pode participar mandando e-mails com as suas perguntas para ouvinte@jovempan.com.br. Pode deixar suas perguntas também na nossa página no Facebook. Esse programa, assim como os outros, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar, pode assistir, enfim, pode deixar lá nos comentários outras perguntas. Você tem várias formas de participar, deixando a sua pergunta para o historiador Marco Antônio Vila. Na semana que vem tem mais, professor. Olha, estaremos aí firme e forte. Um abraço. E campeões paulistas. A gente já volta campeão na próxima edição do Pergunte ao Vila. Um abraço, até mais.